dia, meus amigos da Fazenda Queiroz. Aqui é o Wilton. Gente, hoje nós vamos começar uma playlist nova. Curiosidades, tá? Curiosidades da agricultura, do sítio. Então, hoje nós vamos começar com um vídeo falando sobre transgênicos, tá? Transgênicos, o que são os transgênicos, as aplicações, a influência na economia, tá bom? A gente vai falar um pouco, porque o pequeno agricultor, como eu sempre digo, precisa estar bem informado, né? Informação para o negócio, para pequeno, para o médio, para o grande, para qualquer tipo de negócio, é imprescindível. É o segredo da vitória, é isso, informação, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de começar esse vídeo, mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, cliquem lá no sininho para você receber notificações de novos vídeos, comentem, compartilhem, muito importante o compartilhamento para que o canal cresça mais, fique mais forte e cresça mais rápido. E também, gente, dê um likezinho se você gostou, que isso ajuda bastante, porque quando o vídeo recebe bastante like nas primeiras horas, o YouTube coloca ele mais lá na frente nas buscas. Então, vamos começar o vídeo. Gente, para começar a falar sobre transgênico, a gente precisa saber o que é o transgênico. O que é um produto transgênico? Gente, como se deu a necessidade do transgênico? Gente, a agricultura ela não é uma indústria de manufaturados. Então, o produto agrícola é um produto barato, né? O agricultor ele ganha na quantidade. Quanto mais ele produz, mais ele ganha. Porque, por ser um produto barato, a margem de lucro é pequena dos produtos agrícolas e pecuários. Muitos dos produtos agrícolas são commodities. Commodities são o quê? São produtos negociados na Bolsa de Valores e exportados, né? Soja, milho, carne, né? Suco de laranja, são todos considerados commodities e são negociados em dólar, não é isso? Por a margem de lucro ser muito pequena, a tecnologia na agricultura se tornou imprescindível nos últimos anos, porque a concorrência é mundial. O Brasil é um dos maiores produtores de produtos agrícolas do mundo. Só perde mesmo para os Estados Unidos, que é o maior e é um gigante. Eu acho que é mais que o dobro da produção brasileira de produtos agrícolas, a produção americana. Só de milho ele supera toda a produção brasileira de todos os outros grãos. Então os americanos são um grande concorrente do Brasil. E por lá ter muito subsídio do governo, né? Para eles fica fácil competir com o brasileiro. O que o Brasil precisou? De investir em tecnologia, não só nacional, como muitas empresas estrangeiras. E os transgênicos, que é uma manipulação genética do grão, foi uma saída barata, né? Não fácil. É muita tecnologia, né? Um avanço tecnológico na área da genética muito grande nos últimos anos, só que ficou barata para o produtor brasileiro, no sentido de que diminuiu bastante os custos e aumentou um pouco os lucros. Então vamos falar como se deu isso. Gente, a produção tradicional de grãos, o grão tradicional, ele não é tão produtivo e ele é suscetível a pragas e doenças, né? Então, as pragas e doenças diminuem muito a produtividade do grão tradicional, tanto soja quanto milho, algodão. Inclusive, o Brasil teve uma crise há alguns anos atrás do bicudo no algodão, arrasou com plantações aí. A soja também teve muitas crises, amarelão, ferrugem, um monte de coisa. Hoje, muitos desses grãos são resistentes a essas doenças, resistentes a herbicidas, porque assim, o Brasil
ele tem um modo de plantar chamado plantio direto. Hoje não se precisa, muitos plantios não precisa mais arar, gradear, já tem uma plantadeira que planta diretamente na palhada da cultura anterior. Então, para matar a erva daninha que fica de uma cultura para outra, é necessário o uso de herbicida. Então já existe também culturas resistentes a esses herbicidas. Então isso barateou muito o custo, porque diminuiu muito o trabalho, né, a mão de obra para se preparar a terra. Diminuiu o custo de produção, por ser resistente a pragas, diminuiu o uso de defensivos agrícolas, né? Então isso aumentou a produção por hectare dessas culturas. E o que é que revolucionou, o que causou tudo isso? O que é realmente um transgênico? O cientista, em seu laboratório, ele pegou o milho tradicional, ele fez uma análise entre várias, existem várias espécies de milhos tradicionais, né? Ele pegou aquele milho, o milho mais adaptado às nossas regiões. Gente, o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país que no sul dá muita geada, no nordeste tem muitas secas, no norte tem muitas chuvas em algumas épocas, o centro-oeste tem estações definidas, mas secas, estações secas muito longas, entendeu? Estações chuvosas, alagamentos. Então, o centro-oeste, na verdade, é um misto do Brasil e o cerrado, né? Então, o cientista ele queria um milho adaptado a cada região, né? O cientista não, os cientistas, né, que foram milhares de pessoas envolvidas nesses projetos, até hoje envolvidas nesse projeto. Então, o que ele fez? Ele pegou um milho adaptado, né, fez o sequenciamento genético desse milho, né? Gente, cada célula que existe na Terra tem um DNA. O DNA é uma molécula que fica no núcleo da célula, que essa molécula é como se fosse uma bula de remédio. Tem todos os códigos genéticos daquele ser. Tudo que aquele ser vai ser está escrito no código genético, no DNA daquela célula. Então, ele pegou, sequenciou esse código genético e descobriu o que faz cada gene importante do DNA. Sabendo disso, ele descobriu as fraquezas do milho, né? As fraquezas não só do milho, de todos os grãos. Descobriu as fraquezas e começou a procurar. Ele procurou uma forma de dar resistência àquele grão, né? Aí começou a procura pelo mundo de espécies de plantas e animais que tinham genes que seriam compatíveis, né, com aos grãos, né, aos grãos que precisavam da resistência e que poderiam ser sequenciados. Então, procurou-se em vários lugares do mundo. Descobriu-se que alguns peixes de regiões congeladas, como Alasca e, né, os polos, conseguiam sobreviver no gelo. Gente, isso é um superpoder daquela espécie de peixe, né? Tem resistência ao frio, né? Plantas do deserto que resistiam a muito tempo sem água, ao calor abrasador. Então, esse superpoder também foi avaliado. Plantas resistentes ao herbicida também foi avaliado. Não foram analisados só animais grandes, foram analisados fungos, bactérias, seres que viviam a metros
debaixo do gelo, no Ártico, na Antártida, seres não bactérias que viviam a metros no gelo, fungos encontrados em matas distantes, vários tipos de seres extremófilos. Extremófilos são aqueles seres que vivem em extremos, dentro de vulcões, a metros de gelo, a profundidades muito grandes. Então, foram analisados todos os tipos de seres para se conseguir extrair superpoderes que eles precisavam para as commodities ficarem resistentes. Então, quando eles chegaram a um grupo de genes, né, a um grupo de genes que daria certo para dar um superpoder ao grão, eles foram lá, pegaram esse gene desses animais, desses insetos, dessas bactérias, pegaram esses genes importantes e colocaram nos grãos, né? Então esses grãos, depois de muitos estudos, muitos testes, anos de estudos e testes, deu certo. Deu certo e esses grãos ficaram muitos. Existem várias variedades, né, de grãos transgênicos. Então, alguns têm resistência a algumas coisas, outros têm resistência a outra, outros têm resistências a mais de uma coisa. Então, os transgênicos, quando deram certo, há uns 20 anos atrás, foi até meio polêmico a introdução dos transgênicos. Muita gente achava que ia ser uma coisa muito ruim, ia dar muita doença, as pessoas iam ter problemas. Tem gente que achando que ia ser com 3 olhos, que os filhos iam nascer com 4 pernas. Então, grupos mais extremados puseram fogo em plantações. Então foi meio polêmico a introdução dos transgênicos há 20 anos atrás. E hoje nós temos a constatação que os transgênicos, apesar de não ser uma coisa muito natural, porque foi tipo uma evolução forçada das espécies, né? Foi uma evolução bem forçada e muito rápida. Então, não foi natural, mas economicamente foi viável, né? Foi viável para a agricultura brasileira no seu todo. O Brasil cresceu muito. Há 20 anos atrás, a produção brasileira de grãos não chegava a 100 milhões de toneladas. E hoje nós ultrapassamos os 200 milhões de toneladas, graças em parte aos transgênicos. Por aumentar muito a produtividade das commodities brasileiras. Gente, para vocês terem ideia, hoje o Brasil ele planta mais de 30 milhões de hectares de transgênicos no Brasil inteiro, em todas as regiões produtoras de grãos. Nós sabemos que no Brasil o maior produtor de grãos é o Centro-Oeste, né, no Cerrado, mas existem regiões muito importantes em todos os estados brasileiros, mas os principais mesmo são o Centro-Oeste, né? O Sul, Sudeste e Nordeste, com a região do Matopiba, que é um grupo de estados, né, que é oeste da Bahia, Tocantins e alguns estados como Piauí, né, e alguns Maranhão, a parte do Maranhão, a parte do Piauí. Esses estados concentram a produção de grãos do Brasil, tá? A maioria dos grãos brasileiros, por serem commodities, são exportados. O Brasil consome também bastante os transgênicos. Gente, esses 30 milhões de hectares produtivos de transgênicos no Brasil, eles correspondem a quase 100% de todos os grãos produzidos no Brasil, tá? É assim, é raro encontrar um produtor de grão tradicional. O grão tradicional, ele não é produtivo como o transgênico.
o grão tradicional ele é suscetível a pragas e doenças. Então hoje é inviável se produzir o grão tradicional, né? O grão tradicional ele é especificamente produzido por gente que tem produção orgânica ou por grupos mais, como eu posso dizer, separados, tipo assim, grupos indígenas, né, mais afastados, quilombolas, e alguns grupos de pessoas, agrupamentos de pessoas que têm assim resistido, né, com esse banco genético que vem de bisavô, tataravô, são comunidades mais afastadas, então eles conseguem manter esse banco genético de milhos tradicionais, né? E a agricultura em si mesmo, a agricultura voltada para o negócio, o agronegócio brasileiro, ele produz o milho transgênico. Então para você encontrar um milho tradicional no mercado, você vai pagar caro, né? Você vai pagar um preço maior porque tem que ter certificação, né? Certificação é um exame que é feito no milho, parecido com o exame de paternidade, para você descobrir o sequenciamento genético e ver se tem algum gene de alguma outra espécie no milho. Se tiver, ele é transgênico. Se não tiver, ele é tradicional. Então, tem que ter gastar dinheiro com milho pensando que é tradicional e é transgênico. Geralmente quem produz esse tipo de milho é só quem produz orgânico, porque orgânico não pode usar antibiótico, não pode usar herbicida, não pode usar nada e não pode usar transgênico também. Mas o que eu quero passar é que os transgênicos foi uma revolução econômica na agricultura. Sem os transgênicos muita coisa seria inviável hoje, né? A agricultura, o pequeno agricultor mesmo, o trabalho dele seria muito mais difícil, porque, gente, a gente tem que pensar que se com o transgênico, o milho, a soja já está esse preço, agora você imagina sem o transgênico a que preço estaria? Porque sem o transgênico a produção ia ser menor, né? A produção menor e seria mais caro se produzir, né? Então seria, eu acho que quase que inviável o pequeno agricultor, até o médio e grande agricultor sobreviver no sítio. Os transgênicos foi uma revolução agrícola e econômica também, né? Para toda a parte agrícola do país. É tanto que a agricultura hoje é um dos motores da economia do Brasil, né? Antes não representava tanto e hoje cresceu bastante, uma parcela bem maior. De posse dessas informações, gente, dados muito importantes que eu devo salientar aqui nesse vídeo, que houve muitas mudanças no quadro regional brasileiro nos últimos 20 anos, depois da introdução dos transgênicos, que vale a pena mostrar aqui para vocês. Antes no Brasil, as produções de grãos se concentravam no centro-oeste e no sul. Hoje não, elas se espalharam pelo Brasil, como eu disse, até para o Nordeste, com a representação da região do Mato Piba, porque o transgênico favoreceu isso. O transgênico deu a possibilidade de regiões que tinham dificuldades por causa do clima produzir mais. Gente, o Brasil esse ano tem uma previsão de mais de 230 milhões de toneladas de grãos. Isso daí, 48% disso vai ser produzido no Centro-Oeste, que é a região maior produtora do Brasil. Isso corresponde a mais ou menos 48% de toda a produção de grãos do Brasil. O Sul vem em segundo lugar com mais ou menos 36%, que eles estimam produzir mais ou menos 80 milhões de toneladas de grão. Em terceiro lugar vem o Sudeste com 9,8%
disso com mais ou menos 23 milhões de toneladas de grão, e o Nordeste, que tem uma produção quase igual à do Sudeste, que está aí com 8,3% e 20 milhões de toneladas de grão. Em último lugar vem o Norte, com 10 milhões de toneladas. Gente, o transgênico possibilitou que o Brasil inteiro virasse uma grande indústria do agronegócio, né? Do Iapoque ao Chuí, do Acre à Bahia, todas as regiões do Brasil hoje são fortes no agronegócio. E aqui no Nordeste, o Matopiba, que corresponde a 8% da produção de grãos brasileira, a Bahia é o mais forte. Desses 20 milhões de toneladas de grãos produzidas no Nordeste, 45% mais ou menos é toda produzida aqui na Bahia. Então, é isso que eu quero dizer. Não tô querendo endeusar nada, eu só estou dizendo que, economicamente, o transgênico ajudou o Brasil a crescer. Gente, esse vídeo é só para passar um pouco de informação ao pequeno agricultor, aquele agricultor que está lá longe. Eu não sou cientista, eu não sou estudioso do assunto, eu só estou tentando transmitir um pouquinho de conhecimento que eu tenho só para as pessoas ficarem bem informadas, né? Não ficarem... É porque tem muita gente que transforma a desinformação em religião. Tipo assim, eu não sei o que é, mas eu acredito que seja assim, então eu vou passar adiante o que eu acredito. E na verdade, nem sempre o que a gente acredita é a verdade. Então, assim, os transgênicos, muita gente fala que é péssimo, que, né, no começo, como eu disse, teve até atos extremos, mas depois de 20 anos se mostrou inofensivo. É tanto que todo óleo que você produz hoje no Brasil é transgênico. Quando você vai num fast food comer, aquela comida lá que foi industrializada, os hambúrgueres que são fabricados utilizam soja, né, transgênica, todos os salgadinhos, derivados de milho que você compra no seu supermercado, vêm de transgênicos. Então as pessoas que nasceram na época, no início do transgênico, já tem 20 anos e não tem nenhuma alteração que justifique a loucura que foi no começo, né? Então, na verdade, o que teve mesmo foi uma melhora econômica do país no setor agrícola. Não sou cientista, como eu disse, né? Mas teve muitos benefícios, né? E isso a gente vê no campo de hoje, tá bom? Então, é um prazer começar uma nova playlist. De vez em quando eu vou postar um vídeo nela falando sobre alguma coisa de curiosidade. Na maioria, assim, parte científica, que eu gosto muito de estar atento na internet a esse respeito. Então, algumas curiosidades eu vou postar aqui para a gente ficar sempre bem informado sobre os assuntos, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado por assistir esse vídeo. E dê um likezinho se gostou. Se não gostou, dá uma comentada para a gente refletir sobre o assunto, porque eu não sou o dono da verdade, gente. Eu adoro quando as pessoas têm opinião, tá? Quando tem opinião formada e que é baseada em algum fato, né? Não em pensamentos, mas nem pensamentos pessoais, não. Eu quero em fatos científicos. Se é baseado em algum fato científico, a gente conversa, a gente bate papo pelo WhatsApp para discutir o assunto, mas é muito bom, muito sadio isso, porque isso ajuda a gente a ficar mais esperto com as coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.